Amém, bom dia. Abram suas Bíblias a Salmos 27, o qual tem sido nossa escritura básica. Estamos continuando nossa série de Derraigando a Rejeição. E estamos estudando o princípio de rejeição na vida das pessoas, seja como acontece. Até agora só temos falado das famílias como raiz, mas em qualquer outra forma ou qualquer pessoa que você tem recebido uma mensagem de desaprovação, falta de valor, falta de dignidade ou amor, é rejeição. E estamos olhando, porque na minha experiência, a rejeição é a raiz de tantos destruções, escolhas insalubres, emoções insalubres e destrutivas na vida. Por isso estamos olhando as raízes da rejeição e o que ela produz para poder alcançar liberdade. E como eu digo toda semana, não é psicologia, mas uma libertação sobrenatural. E também o poder da verdade. É disso que se trata a nossa série. Vamos olhar hoje algumas reações da rejeição. Como as pessoas reagem pelo sentimento da rejeição. Vamos ler Salmos 27:10, nossa escritura, para a nossa lição de hoje. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E temos dito toda semana que é a possibilidade de rejeição e a resposta sempre é Deus. Deus e o que Ele quer. Vamos falar primeiro, reagindo contra a rejeição. Vamos falar disso primeiro. Estamos falando do princípio da rejeição, porque uma das necessidades mais básicas na vida de cada pessoa que você tem é amor. Deus, Ele nos criou para o amor. Não podemos viver sem Ele. E quando você recebe amor de outras pessoas, e até agora só temos falado do lar, da casa, mas estamos falando de mais especificamente, quando sentimos amados, quando sentimos amor, recebemos amor, isso produz saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual e saúde relacional, de relacionamentos. E quando recebemos amor, então pelo resto da sua vida, você também será capaz de receber e dar amor. Quando você tem um novo relacionamento, você pode dar e receber amor. Isso, começamos falando do lar. Muitas pessoas, quando elas casam, vão querer, depois de casados, receber amor e dar amor de uma forma saudável. E também a outra forma que é muito importante, isto são declarações fundamentais só até agora, quando você tem experimentado, tem recebido amor, não é somente um evento que aconteceu no passado. Ou, quando eu nasci em 1974, eu recebi amor. Não. Porque, olha, o amor na vida, ele acompanha você. Ele está com você. E o que acontece é que você é capaz de processar a vida. Cada evento, cada relacionamento, cada problema, cada situação. Precisamos entender, você começa a ver a vida da forma como você se sente. Então, quando você sente amor, você é capaz de processar e fazer decisões corretas. Em João 13, 2-4, vemos isto na vida de Jesus Cristo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, o que ele tinha vindo do Pai e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Bem interessante essa escritura. Veja bem, Jesus fez a decisão que ele conseguiu servir. Mas veja bem, o que começou esse serviço? Esse serviço, lembre-se que naquela época só quem fazia esse serviço eram escravos. É como quem diz, eu não lavo pés, eu não faço isso. Escravos fazem isso. Mas a Bíblia diz, como ele sabia, tinha confiado, que o Pai tinha vindo do Pai, que o Pai tinha confiado tudo nele, ele conseguiu servir.
Então, isto é muito importante na vida, poder processar as coisas corretamente, e isso é o ideal. Depois de ter dito isso, isso é o que o amor faz por você. E se isso é verdade, isto significa que uma estratégia básica ou clássica do inferno é ter certeza que você não é amado ou que você é rejeitado. Então, até agora só temos falado da casa, do lar, de como você foi criado. Se você lê livros de rejeição, e eu tenho muitos deles, você vai descobrir que eles começam falando das 900 formas que você pode ser rejeitado na vida, e eu acho que isso não vai resolver nada, ter uma lista. Alguma vez você passou vergonha na escola quando você tinha 5 anos? Não. Olha, qualquer situação na vida, qualquer relacionamento, qualquer evento que causou você não sentir valor, não sentir amor ou ser avergonhado de qualquer forma, isso forma rejeição, mensagens de rejeição nas nossas vidas. Então, para a grande maioria de pessoas, a rejeição vem sempre por outra pessoa. Temos falado de famílias, de seus pais, dos seus irmãos. Podemos também falar de outros. Alguns de vocês, rejeição veio pelo matrimônio, outros veio talvez por pessoas na escola. Talvez você ainda está traumatizado por bullies na escola, mas normalmente, como eu disse, rejeição vem por outras pessoas. É por alguém, e você recebe de alguém a mensagem de que você não é amado ou de que você não tem valor. E na verdade é que não importa por quem essa mensagem veio ou quem lhe deu essa mensagem. Essa mensagem é uma mentira. Se lembra que falamos disso, que a rejeição é uma mentira? Porque a mensagem que você não é amado é uma mentira do inferno. Por quê? Porque Deus nos ama. E isto é muito importante. Quando cheguemos na área de ser uma cura total, você vai chegar ao ponto de dizer: as pessoas não vão decidir o meu valor. Porque, como eu disse antes, pessoas rejeitadas sempre estão buscando alguém que lhes dê valor. Mas não tem que fazer por quê? Porque você já é amado por Deus. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui Paulo está escrevendo como ele vive sua vida. Isto não é apenas uma informação teológica. Quantos acreditam que Deus ama você? Sim, sim. Não, ele diz: a minha vida começa aqui. Eu sou amado. Porque então, isso vai decidir todas as minhas decisões, minhas reações, minhas emoções, tudo na vida. Por isso é que a rejeição é uma mentira que sempre vem de fora. Alguém diz que você não tem valor. Alguém diz: eu não amo você, não quero você. E quando essa mentira vem de fora, ela produz mentiras dentro de nós. E o motivo pelo qual estamos estudando esta lição é porque você não pode receber mensagens de rejeição e permanecer o mesmo. Por quê? Porque a rejeição sempre tem um efeito até que você possa vencer ou tenha uma cura preventiva. Então, o que eu quero que você entenda é que ninguém pode lhe dar a mensagem, digamos: você é estúpido e você é inútil e tomara nunca tivesse nascido. E a pessoa vai dizer: tudo bem, obrigado. O que vamos jantar hoje? As coisas não funcionam assim. A rejeição nos marca. E é por isso que o diabo quer que você seja rejeitado. Porque assim essas mentiras produzem rejeição. Veja bem, o que acontece no coração humano? Porque a natureza humana reage contra a rejeição. Por quê? Porque é uma rejeição tão grande contra o nosso ser.
Fomos feitos para o amor. Então, quando você é rejeitado e você recebe a mentira de que a mensagem de mentira que você não é amado, as pessoas reagem contra essa mensagem. E isso vai afetar nossa personalidade. Tem pessoas que elas aceitam a rejeição. Elas fazem essa mensagem verdade e dizem, é verdade, eu sou inútil, é verdade, eu sou estúpido. E repitem isso porque a natureza deles está aceitando. Outros lutam contra essa mensagem. Mas de uma forma ou de outra, aceitando ou lutando em contra, é uma reação. Veja bem, a maioria das pessoas, as suas vidas tem a ver de como eles se sentem nas suas emoções, como as decisões que eles fazem, como são suas emoções, como são seus relacionamentos. Se você começa a abrir essa porta, você vai descobrir por que fazem isso. É por isso que, como pastor, eu comecei a ficar interessado neste assunto, neste princípio da rejeição, porque eu ficava confuso. Eu dizia, a forma como você está pensando não é saudável. Na verdade, você está atuando de uma forma que está lhe ferindo, lhe fazendo mal, e eu chegava ao ponto de perguntar por que você está fazendo isso. Por isso, a maioria das pessoas, suas vidas são cheias de reações à rejeição, e isso vai afetar seu relacionamento com Deus, vai afetar também seus relacionamentos humanos com outras pessoas. Quando você aceita ou luta contra a rejeição, ou senão eles vão guardar dentro deles, na sua mente ou nas suas emoções. Então, tudo isso é a declaração fundamental do que vamos falar hoje. Vamos agora falar e dar uma olhada a algumas reações comuns à rejeição. Como é que pessoas rejeitadas reagem a essa mensagem mentirosa? Primeiro, uma reação comum, muitas pessoas são levados a realizar, né? Alguém nos dá a mensagem, você não tem valor, você nunca terá sucesso, você não vale nada. Então algumas pessoas, elas dizem, eu vou mostrar a você. Na vida eu vou ganhar, eu vou ter sucesso, eu vou ganhar dinheiro. Veja o valor que eu tenho, o que eu dirijo, quanto dinheiro eu ganho. Esportes. Tem atletas que são levados a realizar. Um muito famoso, LeBron James, um grande atleta. Ele é um homem muito rejeitado. Pode ler, ele foi rejeitado pelo seu pai. Ele quer mostrar a seu pai quanto é o valor dele, alcançar na sua carreira e tudo. Por isso, é uma coisa saudável que as pessoas queiram ter sucesso. Se você vive uma vida sem ambição, não é saudável. Muitas pessoas querem ter sucesso, poder alcançar e ter sucesso. Mas o perigo é quando você deseja alcançar ou ter sucesso, é apenas para provar o seu valor. É apenas para provar que outra pessoa está errada. Anos atrás, eu estive lendo um livro de um alpinista. Este alpinista contando a história de que ele ficou muito conhecido, muito famoso em ser alpinista. Ele subiu uma montanha chamada El Capitán. El Capitán é uma montanha num parque nacional Yosemite, que é muito grande, muito enorme. É muito difícil subir. E ele subiu sozinho, o qual é algo muito grande, mas o mais fascinante da história foi que este homem, não me lembro do nome dele, ele tinha 28 anos, ele subiu ao topo do El Capitán, ele se sentiu muito bem, ele disse, eu subi a montanha El Capitán sozinho, mas ele disse, quando chegou no topo, ele começou a gritar, estás orgulhoso de mim agora, pai? O pai não estava nem ali perto. Então, é alguma coisa que está levando ele a realizar, dizendo, eu vou mostrar ao meu pai, você me deu a mensagem que eu não tinha valor, você nunca estava feliz comigo, eu vou provar a você de que eu tenho valor. Mas isso é insalubre? Quantos sabem que se você tem uma discussão com uma pessoa que não está lá, já aconteceu isso com você alguma vez? Isso não é bom. Se
realização é um motivo para você provar o seu valor, você tem um problema muito grande, porque nunca o sucesso será suficiente. Nunca será suficiente. Você tem algum aplicativo no seu telefone que diz: se eu ganhar essa quantidade de dinheiro, meu pai que nunca me aceitou, de repente vai me aprovar, vai me aceitar, ou minha mãe? Não tem. Isso é sempre dentro de você. Qual é a quantidade que diz que agora esse salário diz que eu tenho valor? Qual é o limite de sucesso? É medalha de prata nas Olimpíadas ou tem que ser medalha de ouro? Você entende? Tudo isso é dentro de nós, não é de fora. O problema com pessoas que querem usar o sucesso a qualquer nível se você está usando o sucesso como forma de resolver o problema que está quebrado dentro de você, ou se você está usando isso como forma de provar que você tem valor, escuta bem, você nunca será satisfeito. Sempre haverá aquela voz lá dentro que vai dizer a você: você poderia ter sido melhor. E você será uma pessoa miserável com sucesso, porque o assunto não é o sucesso e não é o problema. E isto também é verdade, acontece com o discipulado. Eu desafio os meus discípulos, você precisa lidar com esse problema de rejeição. Porque se você tem problemas de rejeição, você vai trazer isso na casa de Deus. Você vai usar a rejeição na igreja. Rejeitar pessoas, evangelização, você vai usar isso para provar o seu valor, e isso não é. Se você não faz nada para Deus, por amor a Deus, você vai falhar. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama 3 vezes, e depois: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ama as pessoas. Não tem nada a ver do seu valor. Ele não disse: Pedro, você é o melhor discípulo, olha o bom que você é. Então, sendo levados a realizar, é uma reação de alguém que está lutando contra a mentira de que eu não tenho valor. Vamos olhar uma segunda reação muito comum. E essa é que pessoas procuram uma aceitação falsa. O contrário da rejeição é aceitação. A aceitação tem amor, identidade, valor. Então, quando alguém tem a mensagem, ou recebe a mensagem que você não é aceito, você não é amado, eles são levados a encontrar aceitação, mas são levados a encontrar uma aceitação falsa. Não é saudável. Porque a necessidade de aceitação é tão forte e procuram ela de uma forma tão grande que muitas vezes é uma forma destrutiva. Por exemplo, pessoas que começam a ser partes de gangues. Eu tenho morado em cidades grandes, eu tenho visto pessoas são levados a ser parte de uma gangue. Se você vai ser parte de uma gangue, você não vai encontrar as pessoas mais famosas do mundo, ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Porque isso são amizades insalubres. Esses amigos que você supostamente tem não prestam para nada, são todos uns cafajestes. Ou talvez você é o cafajeste, mas as pessoas acabam dizendo: mas eles me aceitam, pastor, eles me querem com eles, porque as pessoas muitas vezes são partes de gangues criminais. Vamos pensar, vamos ler Juízes 11:3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Esta é uma escritura bastante interessante, porque Jefté foi um homem que foi bem rejeitado. Ninguém aqui pode escolher nascer, mas o pai teve um caso, uma mulher que ele não estava casado, teve um filho que era ilegítimo. Ele agora cresce e todos os seus irmãos, que foram filhos legítimos, disseram a ele: fora daqui, não queremos você aqui.
E a reação dele, da sua rejeição, foi: ele se uniu a um bando de vadios. Ele se sentiu rejeitado. Ele não disse: eu vou procurar um bocado de professores ou cientistas para me juntar a eles, para me unir a eles. Por quê? Porque pessoas rejeitadas não sobem a escada da vida. Elas tentam conseguir amizades ou relacionamentos piores, mais baixos que eles. Isso é procurando aceitação. Por exemplo, pense de atenção sexual. Muitas vezes isso se aplica para as mulheres, mas há pessoas que têm recebido o valor de que não tem, a mensagem de que elas não têm valor nenhum. Ninguém fala com elas, não recebem valor. Então, de repente, elas são levadas a dizer: eu quero que as pessoas me olhem para mim, me vejam. E para algumas mulheres, isso é com respeito à atenção sexual. Minha esposa e eu, quando nós viajamos, ficamos maravilhados quando olhamos uma mulher vestida de uma forma e você acaba de sair do banheiro? Por que você se vestiu assim? Por quê? Porque são levadas a: olhe para mim. Olha para mim. Todos os homens estão olhando para mim. Isso é uma substituição muito, muito pobre. A sexualidade é assim. Para algumas pessoas, o sexo, o qual, veja bem, é criado por Deus. Eu sou a favor do sexo. Eu sou a favor do sexo. Muito a favor do sexo. Mas se você tem sido rejeitado sexualmente, a sexualidade para as pessoas passa a ser um substituto. Uma forma. Eu estive lendo um livro de uma mulher que foi muito promíscua. E ela escreveu dizendo: eu odiava como me sentia depois de dormir com um homem. Eu não desfrutava, eu nem gostava do sexo. Mas por alguns minutos eu me sentia amada. Se você conhece natureza humana, isso não foi amor, isso foi uma mentira. Mas ela foi levada a fazer isso. Para algumas pessoas, isso é assim. Por exemplo, homens que são rejeitados, eles olham para o sexo de uma forma insalubre. O sexo não é sobre o amor, é sobre apenas provar a sua masculinidade. Essa é a grande diferença entre homens e mulheres. É por isso que jovenzinhas, mulheres jovens, deixa eu dizer para você primeiro: se você se deita com um homem, ele vai falar para todo mundo, vai colocar o número do seu telefone na parede do banheiro, da privada. Porque não tem nada a ver com amor. Isso somente tem a ver com dizer: eu ganhei, eu consegui, eu alcancei. Algumas mulheres aqui, você tem sido casados com adúlteros em série. Por que você faria isso? Porque um homem seria levado a ir de mulher em mulher em mulher, porque não é sobre o sexo. É porque ele está mostrando. Ele está mostrando que ele tem valor porque mulheres querem dormir comigo. Se você é um fornicador em série, e toda vez que fazem isso, acabam destruindo uma vida, uma pessoa, um relacionamento, e perguntam: por que você fez isso? É porque eles são levados a ficar ligados. Vamos falar de outros assuntos também e falar de coisas mais profundas. Uma delas é a pornografia. Se você pensa que a pornografia é apenas de nudez, seios e traseiros, não é apenas isso. Você está mal entendendo isso. Você está sendo levado, especialmente se você tem a compulsão de ver pornografia. Por quê? Porque a pornografia ou é um desejo de intimidade, quando você não foi amado. Para algumas pessoas, para eles faz sentido. É uma loucura, mas faz sentido. Eles estão procurando uma ligação com alguém. Então, isso é uma grande mentira, mas de que eu posso ficar olhando imagens numa tela, uma foto, e ficar ligado com isso, uma conexão. Mas para algumas pessoas, essa é a atração. Para outras pessoas,
A pornografia é evitar intimidade. Porque a intimidade é quando você ama alguém, vai haver dias de amor e felicidade e todos os passarinhos vão cantar e vai ser tudo muito bom. Mas vai haver outros dias quando você ama alguém que vocês querem se matar um ao outro porque essa é intimidade. Mas tem pessoas que não querem ter. Eles evitam a intimidade, não querem, porque e se me rejeitam, e se eles não querem, então o que eles fazem? A pornografia é uma forma na qual eles podem evitar essa rejeição. Eu ligo a tela, ela me quer, e eu sei que são coisas profundas que estamos falando, mas precisamos falar delas. E outra reação, eu quero falar, é da homossexualidade. Normalmente eu não falo muito disso na igreja, mas deixa eu falar. Olha, a homossexualidade é um distorcer da sua identidade. É distorcer da onde você ganha valor. Porque é que algumas pessoas são atraídas à homossexualidade, porque é uma mentira de que você nasceu assim, porque normalmente há raízes, violações sexuais. Uma vez eu li um livro de uma pessoa que dava conselhos, de 50 anos, ele disse, eu nunca conheci, cada vez que eu falo com um homossexual, nunca conheci um homossexual que suas primeiras experiências sexuais foram normais. Não estava nem falando de casamento, estava falando de um rapaz e uma moça, ele falava de que todas eram distorcidas, foram forçados, foram pornografia, foram abusados, foram estuprados, então foi distorcido. Se eu saio e caminho na rua e vejo uma árvore que deveria estar reto, mas a árvore está crescendo deitada, eu não vou acreditar que ela nasceu e cresceu assim. Alguma coisa está fazendo ela crescer assim. Por exemplo, há pessoas que têm tido pessoas difíceis de agradar. Digamos, o pai difícil, muito exigente, uma mãe exigente, difícil de agradar, cresceram assim. Então, eles estão crescendo e eles dizem, eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ser o que você quer que eu seja, eu não quero ser o que você exige que eu seja. Então, o abuso sexual acaba levando levando as pessoas. Tem outras pessoas que seu gênero foi rejeitado. O pai queria um menino para ter um time de basquete e nasceu uma menina, ou o contrário, nasceu uma menina e nasceu um menino e era uma menina, ou o contrário. Então essa mensagem que você recebe de rejeição, então o que acontece? Eles começam a procurar por aceitação e acabam encontrando alguém que vai aceitar eles, mas na realidade é uma reação. É a reação de ser rejeitados. Por exemplo, pessoas que dizem, eu nunca recebi o amor de um homem e agora estou procurando isso de uma forma perversa, mas é o que estão fazendo, procurando o amor de uma mulher. E eu sei que essas são coisas muito pesadas, estamos falando de raízes profundas. Mas o ponto que eu quero fazer é que para algumas pessoas isto não é uma doença, são reações. Eu escolho, eu vejo a vida, eu me sinto de certa forma. Por que eu me sinto assim? Por que eu faço isso? São as raízes. Tá bom? Ok, vamos falar de outra coisa e depois vamos abrir para perguntas. E vamos falar de sendo dominado pela rejeição. Isto pode ter muitas formas, mas em geral, muitas pessoas, suas vidas é uma reação à rejeição. Porque, veja bem, a rejeição é um ataque a seu valor. Alguém lhe deu a mensagem que você não é amado. E isso está errado. Tudo bem. Mas, de alguma forma ou de outra, é um ataque ao seu valor, ao seu orgulho, uma agressão ao seu orgulho. Por isso, a reação de muitas pessoas à rejeição, quando o seu valor e seu orgulho é agredido, é que eles entronizam o orgulho. Eles fazem seu orgulho um Deus. E agora, seu orgulho ou seu senso de valor é o fator mais importante em toda a vida. Na verdade, governa todas as áreas das suas vidas. Semana passada falamos um pouco do matrimônio,
Mas o problema da rejeição é que a rejeição afeta seu ponto de vista. Pessoas rejeitadas não olham para a vida de uma forma saudável. Eles veem as coisas que não estão corretas. Eles olham para coisas que não existem. Não pelo que está fora deles, mas é por o que está dentro deles. Em Tito 1,15 fala disso. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Semana passada também lemos esta escritura, mas o que está dizendo é que se sua mente, sua consciência não é pura, não há nada puro em você. Usamos muitas vezes isso de forma sexual, mas vamos aplicar isto à rejeição. Se sua mente tem sido infiltrada com a mentira de que você não é amado, ou que você não tem valor, que é uma agressão ao seu orgulho, tudo na vida você vai começar a ver por essa lente. Você vai começar a se ver a si mesmo. E como você vê outras pessoas. E também como você vai ver a Deus. Se eu fosse colocar um óculos escuro, vamos dizer um óculos escuro, bem escuro, e eu começo a olhar a todos vocês, eu posso dizer, vocês estão bem escuros hoje. Todos estão bem escuros hoje, sem cor, mas isso seria errado, seria falso. E isso é o que a rejeição faz. Há pessoas que eles usam óculos de rejeição o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles ficam olhando para todos, olham para eles mesmos, eles olham até a Deus e estão chegando às conclusões completamente erradas. E isto é o problema. Veja bem, pessoas rejeitadas veem tudo, e eu digo tudo na vida, como um voto sobre seu valor. Eles veem tudo como uma agressão, uma possível agressão ao seu valor. Isto acaba dominando suas vidas, todas as áreas da sua vida, porque vem toda a vida através dessa lente da rejeição. Por isso a rejeição mais comum, falamos do matrimônio semana passada, mas é a interpretação. Interpretação significa atribuir significado a palavras, a valor e a eventos. E é isso que a rejeição faz. Tudo está acontecendo, o que acontece no seu dia, o que acontece no trânsito, você começa a interpretar certas coisas, a dar valor. Alguns são atormentados na igreja, porque na igreja você fica pensando, eles olharam para mim, eles não olharam para mim. Você começa a interpretar as coisas, a vida não deve funcionar assim. Vamos dar uma olhada às mentiras da interpretação. Veja bem, primeira, pessoas rejeitadas são facilmente ofendidas. Por quê? Porque elas estão olhando toda palavra, toda ação, toda olhada, estão olhando como uma aprovação ou uma agressão ao seu valor. Tudo é um voto. Vamos pensar, por exemplo, aquela agressividade na estrada. Hoje em dia, nas estradas, às vezes, alguém passa na estrada, fica com raiva, atropela alguém. Por quê? E alguém quer ir matar alguém simplesmente porque mudaram de lado da estrada, de um lado do outro, esqueceram de colocar o pisca-pisca e... eu sei por que fizeram isso. Você sabia? As outras pessoas no trânsito não estão impressa, não estão apressados quando você entra na rua, que ficam tem que chegar lá. Eles estão talvez olhando o telefone, colocando maquiagem, estavam pensando nos filhos, mas o problema é que você entra na estrada e de repente, desculpa, o cara somente esqueceu o pisca-pisca, mas para ele não é esquecer o pisca-pisca, para ele é um voto no seu valor. Para ele é um ataque, uma agressão ao seu valor. Pessoas com raiva, aborrecidas, são pessoas que com frequência sempre têm algo fervendo dentro deles. E não precisa de muito para que acabem explodindo. Gênesis 4, 23 e 24.
Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ou seja, agora eu matei uma pessoa, um menino, e provavelmente isto não foi nem algo físico, provavelmente foi nem agressividade da estrada. Talvez o teu burro entrou na frente do meu burro, o teu camelo. Não, se Caim foi vingado 7 vezes, eu será 77. Calma, cara. O que está acontecendo dentro de você? Por que você olha a vida assim? Rejeição. Palavras, tudo é um voto no seu valor. Você às vezes pode olhar para alguém e dizer, mulheres aqui, você diz para sua mãe, olha, você se vê tão bem hoje. O que você quer dizer? Que às vezes eu me vejo mal? Eu me vejo feia? Tem pessoas que sua aparência, você fica olhando para mim, ou você não está olhando para mim. É um voto no seu valor. Ou ações, ou falta de ações. Eu fui pastor na África do Sul, e a África do Sul é uma nação que foi baseada na rejeição. O sistema de governo lá de branco e preto e o racismo tem a ver com rejeição, muita rejeição. Então pessoas que foram criadas com rejeição, eu era pastor numa cultura de rejeição, mas lá é muito mais amplificado. Eu tinha uma mulher que ela veio na igreja, uma mulher fiel na igreja, uma boa mulher. Ela veio por muito tempo, mas um dia ela entrou e ela veio falar comigo diretamente. Ela estava com muita raiva. Ela estava muito raiva. E na África do Sul eles falam na terceira pessoa. Ela chega para falar comigo e diz, pastor, por que o pastor me odeia? Eu odeio você? Eu não odeio. Eu disse, odiar você? Eu oro por você, eu prego a você, eu ajudo você. Como é que eu vou odiar você? O que foi que eu fiz para dar a você a ideia de que eu odeio você? Ela olhou para mim e disse, porque você passou na minha frente e não apertou a minha mão. E eu, você entende? Olha, quando eu venho na igreja, eu somente tenho 9.000 coisas na minha cabeça, mas isto não foi que eu apertei a mão dela para oi, bom dia, foi um voto de valor. E como eu passei na frente dela e não apertei a sua mão, isso prova que você me odeia. Ela interpretou isso. É uma forma muito miserável de viver. Tem pessoas que você está miserável, você interpreta tudo. E também há eventos na vida. Lembra-se que eu falei de Jesus, como ele começou do ponto de amor, sabia quem ele era, que o Pai amava ele. Os eventos da vida não estragaram sua vida. Pessoas rejeitadas veem os eventos da vida como uma agressão, um ataque ao seu valor. Escuta bem, às vezes a vida não sai bem. Eu posso contar as histórias de como Deus me ajudou e as coisas aconteceram bem, mas eu tenho tido muitas coisas aconteceram que não deu certo, que eu tenho tido cultos na igreja em que ninguém veio, imagina, ninguém vem sentar a ouvir minha maravilhosa pregação. O problema é que há pessoas, é por isso que eventos na vida, seu negócio, eles não aprovam um teste. Tem pessoas que, se não tiram uma boa nota num teste, eles acabam se suicidando, dependendo da cultura. Isso é muito forte, é um extremo, mas na mente deles tem a ver com valor. E todo evento para eles, nas suas vidas, eles olham e dizem, por isso que eu sempre digo aos discípulos, você precisa lidar com a sua rejeição, porque tentar pastorear pessoas que são dominadas pela rejeição é um atormentador, porque então de repente, se um dia você é pastor e eles não vieram na igreja. Sim, porque a avó está morrendo no hospital. Não, eles não vieram por isso. Todo culto, a assistência foi boa, a oferta foi boa, a vida é muito boa. Mas chega quarta-feira, baixa a arma. Por quê? Porque tudo é um voto ao seu valor e é uma forma muito miserável de viver. E outra reação falsa
é de que pessoas rejeitadas, elas aceitam culpa falsa. Pensa bem nisto. Pessoas rejeitadas, ou seja, na sua interpretação, pessoas rejeitadas, elas olham para os eventos da vida e interpretam desta forma. Esta coisa ruim aconteceu comigo, é minha culpa. Eu não devo ser capaz porque algo não funcionou, não saiu correto. Isso não é justo. Olha, tem coisas que não funcionam. Alguma coisa sai errada. Há eventos na vida. Você nunca viu isso? Por exemplo, eu sei que todo mundo deve fazer o certo, queremos fazer o certo, nos esforçamos e tudo, e é verdade. Mas há coisas na vida que você e eu não podemos controlar. Como eu falei, minha primeira evangelização na África do Sul, um raio caiu e explodiu o sistema de som e o projetor. Outra vez estávamos tendo uma grande evangelização, vem um cantor famoso cantar e estamos na frente de um centro comercial. Ia ser uma coisa fantástica. Eu dou a ele o microfone, começa a chover e todo mundo teve que ir embora. Olha, eu não posso controlar a chuva e o sol. Eu sei que alguns de vocês acreditam que eu sou poderoso, mas eu não posso controlar a previsão do tempo, eu não posso controlar isso. Por isso, se eu pego uma coisa que eu não posso controlar, eu não consigo controlar, mas se eu fosse o melhor cristão, o raio não explodiria, queimaria meu projetor, isso não é saudável. Mas isso é o que a rejeição faz. A economia piora, então teu negócio não funciona. Tem pessoas, sabia, que começaram um negócio novo um mês antes da pandemia. Começaram um mês antes da pandemia. Ou seja, fevereiro ou março de 2020, antes do Covid. Começa um negócio e a economia morre. A culpa não é deles, mas eles interpretam tudo, é minha culpa. E então levam isso às pessoas. Eu quero ver pessoas salvas, eu quero obrar, eu quero trabalhar com novos convertidos, eu quero ser frutífero na igreja. Mas se você é dominado pela rejeição, você não vai poder. Olha, leia a parábola dos solos. Não todo mundo fica salvo. Porque se você leva tudo pessoalmente, eles foram-se embora da igreja. Olha, eu não gosto quando alguém vai se embora da igreja, eu fico triste. Mas eu não vou deixar de dormir por isso. Eu oro pelas pessoas. Mas eu não vou ficar chorando a noite toda porque alguém decide pecar e abandonar a igreja. Para paz, isto é mortal. Minha esposa e eu conhecemos pessoas, temos tido amizades que seus filhos vão-se embora da igreja, não servem a Deus, entram em pecado e eles não conseguem vir mais na igreja, não conseguem olhar para ninguém na cara a cara. Escuta bem, a tolice está no coração das crianças até seus filhos. Então faça o melhor, dá um bom exemplo, dá correção, ama eles, mas os filhos vão fazer o que os filhos vão fazer. Quantos sabem que você não pode obrigar ninguém a servir a Deus? Você não pode obrigar ninguém a servir seus filhos, obrigar a Deus. Sim, traga eles na igreja, que sejam respeituosos, mas se eles não querem servir a Deus, isso não é um voto no seu valor, no seu trabalho de pai. Eu não posso mais funcionar na vida, porque meu filho elegeu pecar. E isso é rejeição falando, e isso produz coisas muito insalubres. Veja bem, o problema das mentiras é que as mentiras produzem emoções. Nada do que eu lhe estou falando é informação. Informação não. Essas coisas que eu estou lhe falando produzem emoções. Tem pessoas, como eu disse, elas vivem cheios de raiva. Pessoas que vivem o tempo todo sentindo-se magoados ou cheios de ansiedade, cheios de tristeza, de depressão. E como estamos sentindo coisas, assumimos que isso significa que é verdade. Eu me sinto inútil, é por isso que eu sou inútil. Eu me sinto que é minha culpa, então deve ser minha culpa. Eu me sinto com ansiedade. Não! Olha, a rejeição começa com uma mentira e coloca raízes de mentiras na sua alma.
E algumas pessoas, como elas se sentem, essas emoções estão ligadas a essas mentiras. Elas dizem: eu sou isso, é isso que eu sou. Todos estão querendo me matar. Por quê? Porque eu sinto isso. E a rejeição faz a vida de uma pessoa miserável. E você pode dizer amém, mesmo que seja calado dentro de você. Amém. Vamos ter algumas perguntas e comentários. Temos falado de coisas bem profundas, mas eu agradeço a vocês a sua atenção. Pedro? Nós pensávamos que o pastor Mitchell tinha controle do tempo. Eu me lembro que uma vez uma família tinha 2 filhas. E eles eram muito grosseiros. E começaram a tratar essas crianças de uma forma muito errada. E isso começou a afetar outra família que tinha umas filhas bem comportadas, boas filhas, mas elas começaram a ter amizade. E acabou destruindo as filhas da família que não tinham esse problema. Porque começaram a pensar, dizendo: é isso que está acontecendo? Eu também não presto, eu também não sirvo para nada. É minha culpa. E começaram a pensar: todo mundo está me rejeitando e tudo que fizeram é minha rejeição, é minha culpa. A rejeição faz isso. Tem pessoas que ainda estão falando daquele menino que zombou deles quando eles estavam no segundo grau. João? João? Tem crianças que elas são... desculpa, não escutei bem? Ah, ok. Eu escutei de que Mao Tse-tung, e todos esses líderes comunistas, todos eles foram rejeitados pelos seus pais? Sim, muito, muito profundo. Vamos falar de rejeição e rebelião depois. Você... É da forma como eu cresci minha vida. Eu sempre cresci fazendo o que eu queria. Eu me lembro que meus irmãos morreram e eu completamente me desliguei de todos. Eu podia viver a vida sem amizades, sem família. E depois eu dei minha vida a Cristo e eu cheguei num ponto no qual eu disse: eu quero ser discipulado, eu não posso sair fugindo. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu não posso sair fugindo, me desligar. E a salvação, meu relacionamento com Cristo me forçou a chegar a esses pontos de decisão. E às vezes eu tive que aprender, eu tive que me forçar a aprender. E eu me forçava a me sentar do lado do meu pastor, do lado de você, do pastor Mitchell, fazer perguntas. E às vezes eu tive que lidar com coisas que eu disse: eu não posso fugir, eu não posso sair correndo. Meus filhos fazem uma coisa que eu não gosto, eu não posso me esconder, não posso fugir. Isso. E há pessoas que fogem, e isso não é bom. Beatriz? Quando eu comecei a trabalhar na creche, muitos anos atrás, a irmã Mitchell trabalhava na creche nos domingos. E tinha filhos que eram mal comportados. E às vezes ensinava as crianças a usar o banheiro, mas às vezes tinha aqueles momentos que ela falava de crianças que estavam brincando com tiburão, que é, número 2. Aí as crianças começavam a discutir: você fez isso, olha o que você fez, você não presta. Aí ela dizia: cuidado com as palavras que você fala. Não fale essas palavras para as crianças, porque senão elas vão ser assim. Essas palavras têm poder. E naquela época a gente ficava rindo de vergonha, mas a irmã Mitchell dizia claramente: cuidado, porque as crianças vão viver ao nível das palavras que você está falando. E para mim isso foi uma grande lição. Tomara eu tivesse aprendido isso muito antes, mas eu aprendi a lidar com as pessoas na creche, com seus filhos, o qual ajudou muito.
Amém. Bom comentário, muito bom. Vamos falar de curando reações de rejeição. Estou querendo dar um pouco de esperança. Vamos ter outras lições somente na cura, mas vamos pensar nisso. Olha, se a rejeição nos leva a entronizar o orgulho, você não vai conseguir se livrar dos sentimentos da rejeição ou dessas reações, a não ser que você lida do orgulho, se arrependa do orgulho. Então vamos falar Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, se você é uma pessoa com raiva e tudo para você é um voto no seu valor, isso é orgulho. O mundo inteiro não se trata só de você. Não. Então, uma coisa que precisamos nos arrepender do orgulho, reconhecer que isso não está certo, ver, porque humildade simplesmente significa eu vejo as coisas corretamente, não tudo é sobre meu valor. Deus, eu estou errado que eu atue dessa forma. E depois precisamos cura e libertação. E o que eu tenho falado, eu agradeço muito vocês sua atenção, porque eu tenho falado de coisas profundas, coisas que você tem vivido, coisas que tocam muito você. Mas o que você precisa, não é que eu diga para você, você é alguém especial. Não, o que você precisa é um milagre. Porque alguns de vocês, um espírito atormentador, um espírito demoníaco controla a sua vida, tem uma voz na sua cabeça que não vem de Deus. Aliás, não é nem você. E como eu disse, você precisa pedir a Deus, Senhor, me cura nesta área. Senhor, me cura. E expulsar esse espírito atormentador de qualquer forma que ele exista. E também, se a rejeição causa você interpretar a vida, ver a vida de uma forma negativa, você precisa pedir a Deus que ajude você a ver as coisas claramente, ver as coisas corretamente. Mateus 20:32. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que abram nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Olha, os evangelhos estão cheios de pessoas cegas que seus olhos foram abertos. Eu só conheço 2 pessoas cegas. Então, todas essas histórias de que Deus cura olhos físicos, mas às vezes não é isso mesmo que nós precisamos. Ele diz: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, abra nossos olhos. Não seria a vida completamente diferente se pudéssemos ver as coisas que não fossem somente em nosso valor? Se você pudesse ver que não todo mundo está querendo abusar, rejeitar você, maltratar você, você não acha que isso mudaria seus relacionamentos, seu casamento, seus filhos, seu trabalho? Isso não seria uma coisa maravilhosa? Então seria uma oração muito prática de dizer, de arrepender do orgulho, mas pedir: Senhor, abre meus olhos, me ajuda a ver as coisas claramente, corretamente. Porque se não vemos as coisas claramente, a vida vai ser um tormento e chegaremos às conclusões erradas. Vamos fechar os olhos e vamos fechar em oração esse estudo. Eu estou propositadamente acabando cada lição em oração. Deus, você tem falado, você tem tocado áreas nos corações do teu povo. Senhor, você está ajudando as pessoas a começar a ver pessoas que têm tido raízes profundas de mentiras nas suas almas. Senhor, eu te peço, abre nossos olhos, nos ajuda a ver claramente e corretamente, nos ajuda para que as pessoas possamos ver que somos amados. Senhor, ajuda teu povo que possam ver e faz uma diferença. Por favor, Senhor, abre os olhos do teu povo, todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Eu estou pedindo a você, Senhor, que você traga uma libertação completa, que a rejeição seja derraigada das nossas vidas. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.